agradecer a presença de todos vocês e prestigiando aí mais uma palestra do módulo de produção animal, né? Esse ciclo de palestra promovido pelo programa de pós-graduação em Sanidade e Produção Animal da Universidade Federal do Acre. E gostaríamos também de agradecer em especial ao professor Marcos Inácio, ao professor Dr. Marcos Inácio Marcondes, tá, em ter aceito aí o nosso convite, enriquecendo ainda mais este módulo, dividindo aí um pouco do seu conhecimento e vivência nesse assunto. O professor Marcos, ele é professor da disciplina de gado leiteiro na Universidade Federal de Viçosa, com doutorado aí na mesma instituição e pós-doutorado pela Universidade da Flórida. O professor, ele trabalha com requisitos de produção, nutrição e nutrientes de gado leiteiro, além do crescimento e desenvolvimento das glândulas mamárias e novilhas leiteiras, tá? Bom, professor, passo agora a palavra para você e vamos dar início. Ok, muito obrigado aí pela introdução. Queria agradecer também pelo convite, né? Sempre um prazer, tá? Para mim participar desse tipo de simpósios e apresentações. E hoje, então, a nossa proposta é falar sobre o potencial de desempenho de animais girolando em condições brasileiras. Vocês vão ver que a gente tem... Eu vou basear minha apresentação praticamente toda nas pesquisas que eu venho realizando com o meu grupo de pesquisa. E vou contar um pouquinho da história, né, de como surgiu todo essa linha de pesquisa. E se vocês quiserem, podem me parar a qualquer momento, fazer perguntas no chat a qualquer momento. Eu acho que uma apresentação mais interativa, ela é mais interessante, tá bom? Então vamos começar. Com uma leve introdução, o animal girolando ele é possivelmente o mais utilizado nos trópicos, como gado de leite, né? A gente no passado falava no Brasil, mas se você procurar hoje na internet, você vai ver que tem uma quantidade muito grande de informação sobre gado girolando agora em outras instituições, né? África, sul da Ásia, América do Sul. Então, possivelmente, ele é o gado de leite mais utilizado nos trópicos, principalmente a pasto. Eu acho que confinamento ainda é o gado holandês, com certeza. E por que isso, né? Acho que não é novidade para ninguém. O sistema pasto ele tem um baixo custo de produção. Eu não vou focar muito nisso, mas em geral a gente tem bastante problema com o sistema pasto. São sistemas mal manejados, pouco explorados, mal explorados, e a gente vai ver algumas consequências disso. Tem pouquíssimos estudos com animal girolando, até existem experimentos, mas experimentos onde a gente realmente pode aproveitar. A maioria dos estudos com girolando tem muitos problemas experimentais. Acho que a gente tem que evoluir demais em pesquisa com gado girolando. Eu vou mostrar alguns casos para vocês, mas isso é bastante geral e preocupante. E quando a gente fala em gado girolando a pasto, existe uma alta variação das condições do pasto, o que traz também para a gente uma alta variação de resposta desses animais. Então, o desafio é muito grande e pouco dinheiro para pesquisa. A variabilidade do gado girolando é muito grande. Se você roda um experimento com gado girolando comum é uma coisa, com gado girolando vindo de animais de alto nível genético, o resultado é completamente diferente. Então, existem girolandos e girolandos, e esse também é um problema da raça. Bom, então nossa missão aqui hoje é apresentar as recentes pesquisas com animais girolando e tentar evidenciar o real potencial ou até mesmo limitações desses animais em algumas condições brasileiras. O Brasil tem muitos Brasis. O norte é uma realidade muito interessante. Eu conheço Rondônia, conheço Pará, não conheço Amazonas, mas eu já visitei fazendas em todos esses lugares e a gente pode fazer algumas discussões interessantes sobre o norte também. Então vamos lá. No passado, então, o que a gente tinha? Basicamente, o que a gente tinha gados de baixo nível genéticos, sistemas de alimentações bastante precários, animais também bastante ruins. Se você pegar aqui também, estruturas muito ruins. E
por incrível que pareça, eu vou mostrar para vocês que essas condições elas são refletidas nas pesquisas, vamos botar aí pelo menos de 2010 para trás. Tá? Então, eu vou citar alguns casos, por exemplo, esse aqui é um estudo do professor Madalena, do professor Fernando Madalena, e você vai ver aqui que você pega vários grupos genéticos de gado girolando, de meio sangue até 31, 32, onde a gente tem um nível de produção aqui bastante baixo. Né? Você vê que é até quase que se você falar assim, olha, 3.600 litros, em geral, pessoal, nas minhas aulas eu tento já iniciar a ideia de o quanto que uma vaca dá na lactação e não em quilos por dia. Isso aqui diz mais para a gente do que isso aqui. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de gado de 12 litros, 13 litros de média. E eu imagino que isso seja bastante a realidade daí e talvez bastante a realidade até de Minas Gerais, entre outros lugares. Será que a gente consegue sair disso aqui e ir para níveis mais avançados de produção? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Isso aqui é um outro dado com gado girolando, uma pesquisa de 2019, vaca, pasto, controle ou biotina, aliás, vaca em confinamento e níveis de 16 e 17 litros de leite. Não vou focar no resultado, mas o que em geral me diz é o seguinte: um gado, experimento confinado, isso aqui é um experimento com vaca em início ou pico de lactação. Para alguns produtores, isso aqui pode ser um nível ótimo de produção de leite. Vocês podem falar assim, mas para a minha realidade aqui do Amazonas, 17, 18 litros de leite é adequado, mas eu vou mostrar para vocês que a gente pode muito mais do que isso e, em geral, a gente subestima demais a raça. Tá? Uma outra pesquisa, essa pesquisa tinha um problema aqui, eu não vou focar nos tratamentos, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, outra pesquisa de 2018, essa pesquisa feita aqui em Minas, e dados de 14, 13, 12 litros de leite. Esse dado aqui, sim, a pasto. Então, assim, mostrando que as pesquisas com gado de leite, elas realmente não evidenciam qual é o real potencial da raça. Tá? O gado girolando pode muito mais do que isso. Em geral, os resultados são esses. Essa pesquisa aqui, que é um trabalho de 2013, ela tem um dado bastante interessante para a gente, é uma coisa já para vocês aprenderem. Vou dar um foco aqui, ó. Essa linha aqui é a linha de produção de leite, tá? Cadê você? Essa linha aqui é a linha de produção de leite, tá? Essa linha aqui. Então, tô me enrolando aqui com o negócio. Então, ela, de 13 litros aqui, eu tô a 14. Observe que a produção de leite deu média de 3 a 14 litros de leite. Isso aqui é a produção de leite corrigida para gordura, 3,5 e produção, 3. Por que dá uma diferença tão grande da produção de leite para a produção de leite com 3,5 de gordura? Possivelmente porque essas vacas estavam produzindo aí cerca de 5% de gordura no leite. Isso é gado girolando. Então, quando você corrige para 3,5% de gordura, você tem um nível de produção de leite muito maior. O que está acontecendo aqui, pessoal? Em geral, isso demonstra que esse gado, isso é muito comum acontecer e normalmente ele acontece quando eu tenho a produção de leite do animal limitado pela genética. Então, esse é um experimento clássico onde você tem a gordura foi aumentada. Por quê? Porque você tem excesso de energia na glândula mamária e a vaca não tem genética para responder em produção de leite. Então, para mim, esse é um experimento que ele demonstra claramente as limitações do sistema, as limitações do tipo de pesquisa que a gente faz no Brasil. Quer dizer, eu estou pegando uma vaca que está dando 13 litros de leite, né? Só que essa vaca tem potencial para dar muito mais. E o nível de gordura do leite demonstra isso para a gente. Se essa vaca tivesse genética, ela teria dado muito mais leite. Então, isso demonstra para a gente um problema crônico, que são as pesquisas com gado girolando no país. Normalmente, animais com baixo potencial genético. Tá? Mesmo que a pesquisa seja bem rodada, tenha dados interessantes, ela tem uma limitação muito grande por causa da genética dos animais. Bom, aqui um outro trabalho, esse trabalho agora aqui de 2018, né? Dá para observar aqui que também bastante recente. Se vocês observarem, esse aqui é um trabalho onde ele pega um banco de dados gigantesco
Então, você pega dados de primeira, segunda e terceira lactação, não vou focar nisso, vamos pegar a terceira lactação aqui, ainda com dados de média de 4.400 litros de leite. Ou seja, ainda bastante limitado o nível de produção de leite dos animais. Eu gostaria de ver vacas de 5.000, 6.000, 7.000 litros de leite. É perfeitamente possível isso no Brasil, tá? É claro, você tem aqui um máximo de vacas de 17.000 litros de leite, com certeza isso aqui são vacas de altíssimo potencial genético, vacas confinadas com alto nível de concentrado, e o mínimo aqui não dá nem para dizer que é mínimo, né? 214 não é nada. Mas enfim, vocês podem estar se imaginando assim, ah, mas professor, isso aqui diz para a gente uma média de 13 litros na lactação. 13 litros é muito pouco. Para mim, praticamente qualquer vaca girolando com mínimo genético, ela consegue uma média maior do que isso. Os nossos dados, tanto de pesquisa quanto os dados de campo, né, do programa Família do Leite, mostram que mantendo um manejo razoável, a gente consegue produções bem maiores do que 12, 13 litros de leite em média. Bom, vamos lá. Então, por onde começar, né? Então, eu vou começar um pouco falando dos meus estudos com bezerros, tá bem? Então, esse aqui é um primeiro experimento que a gente rodou dos meus primeiros alunos de mestrado. E a gente testou uma coisa bastante simples com gado girolando. A gente pegou dados de 2, 4 ou 8 litros de leite com ou sem concentrado. O que a gente queria saber? A gente queria saber qual que era o potencial de desempenho desses animais. Quer dizer, o potencial de desempenho do girolando, ele é semelhante ao potencial de desempenho de um gado holandês? Então, de forma geral, o experimento seguiu um comportamento bastante comum. Quanto mais leite, menor o consumo de concentrado. Então, a barrinha azul é o consumo de concentrado. Se você bota exclusivamente leite e leite mais concentrado, seu desempenho é maior, tá? E em termos de ganho médio diário, se você pega, por exemplo, e aqui deu efeito tanto para a produção de leite quanto para a suplementação com concentrado, ou seja, quanto maior o nível de leite, maior o nível de maior o desempenho, e colocar concentrado aumenta o desempenho dos animais. Claro, trabalhar com 8 litros de leite, que é o caso dessas duas barras aqui, ainda não é uma realidade no Brasil, mas fazendas grandes isso é realidade, tá? Em fazendas pequenas a gente trabalha mais isso aqui, ó, que é o concentrado mais 4 litros de leite, nós estamos falando de mais ou menos 500 gramas por dia. Aí vocês perguntam, nós estamos comparando isso em relação ao gado holandês? O gado holandês tem esse mesmo potencial de desempenho? É mais ou menos igual, tá? É mais ou menos igual. Vou mostrar também para vocês. Então, outro trabalho que a gente rodou, onde a gente pegou uma quantidade fixa de leite e foi aumentando a densidade do leite. Então, um leite normal, ele tem mais ou menos de 12,5% a 13,5% de matéria seca. Então, a gente colocou sucedâneo e aumentou a matéria seca do leite como forma de, quer dizer, fornecer os mesmos, eu acho que nesse experimento eram 6 litros, mas com um teor de matéria seca maior, ou seja, estimulando ou simulando níveis maiores de suplementação. E o resultado foi rigorosamente o mesmo. Quando você tem baixos níveis, o nível de concentrado é maior. Então, quando você tem baixos níveis de suplementação, o nível de concentrado é maior. Quando você tem altos níveis de suplementação, o nível de concentrado, o consumo de matéria seca aumenta e o desempenho também aumenta consideravelmente, tá? Então, fornecer mais leite faz com que o animal responda mais e ganhe mais peso, tá? Por fim, esse aqui foi um último experimento em relação também com gado girolando, onde a gente pegou um sucedâneo formulado igual ao leite em termos de aminoácidos e a gente subiu os níveis de metionina, tá? Então, você vê aqui níveis crescentes de metionina no sucedâneo, que evidenciou para a gente que o leite é pobre em metionina. Então, uma suplementação com 9,4 gramas por dia de metionina, o animal atingiria um máximo aí de desempenho. Isso aqui são animais consumindo 6 litros de leite por dia. Então, de forma geral, o que eu queria mostrar para vocês com esses 3 experimentos é que o girolando bezerro, ele se comporta mais ou menos como o holandês bezerro, tá? Você não tem muita limitação de desempenho, de crescimento de bezerros girolando. O que vai fazer esse bezerro ganhar peso
é basicamente a quantidade de leite, ou o ajuste dietético, nesse caso aqui, por exemplo, o nível de metionina. E, por fim, esse trabalho que a gente publicou aqui ano passado vai sedimentar essa mensagem. Nesse trabalho, a gente correlacionou, por exemplo, o ganho médio diário com o consumo de leite dos animais e evidenciado por uma correlação de 96%, vocês conseguem ver que realmente ela é uma correlação muito segura. Você quer fazer o animal ganhar leite ou ganhar peso, é aumentar o consumo de leite. Essa é a realidade, tá? Nesse experimento, a gente testou comparar leite versus sucedâneo, não teve nenhuma diferença, ou seja, utilizar leite ou utilizar sucedâneo traz exatamente a mesma resposta para os animais, desde que o sucedâneo seja de boa qualidade, tá? Testamos holandês versus girolando, vocês conseguem ver que também não tem absolutamente nenhuma diferença. Então, a capacidade de resposta ou de consumo dos animais, seja holandês ou seja girolando, é rigorosamente a mesma até os 60 dias, ou seja, a fase de bezerro. Agora, em termos de consumo, como eu mostrei naqueles primeiros trabalhos, aí sim a gente conseguiu evidenciar uma lógica bastante interessante, onde a gente pegou animais que consomem menos de 5 litros de leite e animais que consomem mais de 5 litros de leite. Os animais que consomem menos de 5 litros de leite, eles tendem a iniciar ou a crescer o consumo de concentrado mais cedo do que os animais que recebem maior volume de leite. Marcos, esse maior consumo de concentrado para animais que recebem menor leite, consegue compensar e ter o mesmo desempenho? Não, tá? Animais com baixo volume de leite, por mais que eles consumam maior nível de concentrado, eles não conseguem compensar o desempenho. Observe nesse experimento aqui pensem na cabeça de vocês que daqui para cá é como se a gente estivesse aumentando o volume de leite. Na medida que eu aumentei o volume de leite, eu aumentei o consumo de concentrado. Mas o desempenho, nesse caso específico, foi. Mas olha esse experimento aqui. Aqui eu aumentei o volume de leite, ele aumentou o volume de concentrado, ele aumentou o volume de concentrado, aumentou o volume de concentrado, mas ele não conseguiu compensar o desempenho desses animais. Então, em geral, com uma recomendação geral e uma conclusão geral dos experimentos com bezerros, você quer que o animal ganhe mais peso, você tem que aumentar o volume de leite. O concentrado ele vai servir como um ajuste fino, como uma forma de você colocar aditivos para evitar problemas de saúde, como um ajuste fino de vitaminas e minerais, alguns moduladores intestinais, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, aqui só para vocês verem também. Então, a gente montou esses dois modelos de estimar consumo de matéria seca, um para menos de 5 litros e outro para mais de 5 litros de leite, que trazem essas respostas para a gente. Então, aqui está o consumo de concentrado. Observe que quando você tem 2 ou 4 litros de leite, o consumo de concentrado é bem maior. Quando você tem 6 ou 8 litros de leite, o consumo de concentrado é bem menor. Mas, mesmo assim, não consegue se compensar o desempenho dos animais. Ok? Beleza, gente. Então, bezerro em geral é isso aí. São alguns estudos, né? Mas eles são bem sólidos e todo o trabalho que a gente faz na prática com bezerros, os resultados são bastante fiéis. Bom, dados com novilhas. Novilha é o que eu mais tenho estudado. A gente tem um grande desafio que é fazer essa novilha. Quando ela sai dessa fase de bezerra bem criada e vai para essa fase de novilha a pasto, o grande desafio é fazer essa novilha ter um desempenho pelo menos satisfatório para ela ter uma idade ao primeiro parto razoável. Se você pega aqueles mesmos dados do Malafaia lá nos primeiros slides que eu mostrei, deixa eu ver se tem idade ao primeiro parto lá, eu não me lembro. Dos dados do Malafaia, ele mostra, aqui não tem, mas o Malafaia fala em idade ao primeiro... Malafaia não, Madalena. Ele fala em idades ao primeiro parto de 3 a 4 anos de gado girolando. Qualquer dado da literatura que você pegue de gado girolando de idade ao primeiro parto, isso vai entre 3 e 4 anos. Nosso grande desafio é fazer essas novilhas isso cair para pelo menos 26, 25 meses, 24, quem sabe 24 meses.
né? Para elas chegarem em 24 meses, nós temos que emprenhá-las com 15. Isso é possível, né? Então, vou mostrar alguns dados que a gente tem para vocês, tá? Bom, da onde começou, então, toda essa nossa história de gado girolando, de pesquisar novilhas girolando e a questão reprodutiva? Esse é um trabalho, não é do nosso grupo, é do Silva, de 2012, é um trabalho lá dos Estados Unidos, onde ele estudou, falou-se durante muitos anos que novilha não pode ganhar peso muito rápido. Bom, a forma mais fácil de fazer a novilha parir com 24 meses é você imprimir um ganho de peso de no mínimo 750 gramas por dia na vida inteira daquela novilha, tá? Então, se você teoricamente tivesse um ganho médio diário acima desses 0,8, falou-se durante muitos anos que isso iria prejudicar o desenvolvimento da glândula mamária. Então, nesse estudo, foi um estudo interessante de 2012, onde ele mostra que não existe correlação entre o ganho médio diário e a concentração de DNA parenquimal. O DNA parenquimal, ele diz para a gente a quantidade de células na glândula mamária que no futuro vão virar alvéolos, tá? Se traduz dessa forma. No entanto, ele evoluindo esse estudo, ele avaliou o ganho médio diário pré-púbere e a produção de leite daquelas novilhas depois do parto. Ela estudou em primíparas e multíparas, estudou em animais de graus de sangue variados e, mais uma vez, ele não achou nenhuma correlação entre ganho médio diário e produção de leite ou produção de células parenquimais. Ou seja, toda aquela história de que fazer um animal ganhar peso muito rápido promoveria uma piora no desenvolvimento da glândula mamária e um prejuízo para a futura lactação daquele animal, aquilo não era verdade. Bom, nesse mesmo estudo ele consegue provar para a gente que o que aconteceu é o seguinte, que quando o animal ganha gordura demais, aí nesse caso sim ele prejudica a concentração de DNA parenquimal, ou seja, na verdade, não é que o animal pode ganhar mais ou menos peso, mas o que é importante é como que esse animal está ganhando peso. Ou seja, se aquele animal está ganhando gordura ou se aquele animal está ganhando músculo no desempenho, tá? Com essa história, a gente rodou um primeiro experimento, onde a gente testou 3 níveis de desempenho. Nós testamos níveis de desempenho de mantença, nível de desempenho de 600 gramas por dia e nível de desempenho de 1,2 kg por dia com animais holandeses. Nesse experimento, não houve prejuízo na glândula mamária no desempenho com animais holandeses, independente do ganho de peso. Esse experimento eu não estou trazendo para vocês. Depois, nós fizemos uma segunda etapa desse experimento. A segunda etapa era fazer a mesma ideia com animais girolando. Então, nós queríamos comparar o desempenho dos animais e o desenvolvimento da glândula mamária em animais mantença, em animais ganhando 1 kg por dia, em animais ganhando meio quilo por dia. E o que aconteceu? Para nossa surpresa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, para nossa surpresa, o que aconteceu? Observe que o animal com baixo desempenho, que seria um animal ganhando meio quilo por dia, ele era um animal que ele tinha maior peso de parênquima do que o animal com alto desempenho ou o animal em mantença. E observe que o animal que teve o maior peso de gordura na glândula mamária foi exatamente o alto desempenho. E isso levou para a gente foi um grande susto que a gente levou. Ou seja, aquela ideia de que o animal com alto desempenho que a gente tinha matado em relação ao holandês, ela realmente não serve para para gado girolando, tá? Ela realmente não serve para gado girolando. Então, gado girolando é uma exceção, tá? Gado girolando, nesse momento desse experimento, a gente acredita que foi um problema. Existe uma questão. Esses animais desse experimento eram animais que deveriam... Observe que o mantença a gente programou para ganhar 100 gramas por dia. A gente não queria que o animal perdesse peso, tá? Um segundo tratamento, a gente programou os animais para ganhar meio quilo por dia. E o terceiro tratamento, a gente programou os animais para ganhar 1 quilo por dia. E os animais não ganharam 1 quilo por dia, eles ganharam 900 gramas por dia.
Ou seja, eles ganharam 100 gramas a menos do que eles deveriam ganhar. A pergunta que a gente, a partir desse experimento que a gente fez foi: será que por uma limitação de desempenho, uma limitação genética, esse animal começou a acumular gordura? O que a gente quer saber é o seguinte: se esses animais tivessem, vamos supor, filho de animais de vacas holandesas top, com touro, gir registrado, animal meio sangue, puro, top, será que esses animais não ganhariam 1 quilo por dia e esse efeito que a gente viu não teria desaparecido? Então, a gente não sabe. Tá? A gente tem a desconfiança que tem um monte de girolando e nem todo girolando é o mesmo. E que talvez se esses animais tivessem sido top de genética, isso não teria acontecido. Bom, só que isso aqui foi em confinamento. Então, a gente iniciou alguns trabalhos a pasto, porque a realidade do girolando é a pasto. Tá? Então, a gente não poderia ficar baseando toda a nossa pesquisa em gado girolando confinado. Então, a gente estabeleceu uma metodologia geral de trabalho. Eu vou mostrar para vocês e se vocês ficarem com dúvida, tiverem algum questionamento ou até sugestões, fiquem à vontade. Então, esse tem sido mais ou menos o padrão de experimentação que a gente tem feito. A gente tem feito, primeiro, se for para ser gado a pasto, tem que ser gado bem manejado. Então, todos os nossos experimentos a pasto são gados, são experimentos onde é piquete rotacionado com 1 dia de ocupação e os animais são trazidos no coxo todos os dias e o suplemento é dado individualmente. Esse experimento, especificamente, a gente usou indicador, tá? Mas, em geral, a gente traz no coxo e alimenta individualmente os animais, para a gente tirar a questão do erro experimental de estimativa de consumo de suplemento. A gente ficaria apenas com o erro de estimativa de consumo pasto, que já é complicado, suficientemente complicado, né? Então, normalmente, não é todos esses casos, mas normalmente os experimentos têm um período de adaptação de, no mínimo, aí, uns 30 dias, tá? No mínimo aqui, uns 30 dias de adaptação. A gente tem, aí, em geral, 3 ou 4 períodos. Esse experimento em específico, depois vou mostrar os resultados, o experimento rodou o ano inteiro, cada período com 3 meses, cada período e uma época do ano. Tá? Mas, em geral, a gente roda de 3 a 4 ciclos de pastejo, no mínimo, ciclos de pastejo. Então, ou pega águas inteiras, ou metade das transições, ou a gente tenta pegar um pouquinho aqui da transição seca, as águas inteiras e um pouquinho da transição aqui. Naturalmente, o período seco é complicado. Nesse experimento, o que a gente fez foi a gente dobrou o número de piquetes no período seco, tá? Para poder manter os animais no pasto o ano inteiro. E outra coisa é o nível genético dos animais. Então, os animais de um bom valor genético, embora esses animais sejam girolando comuns, os animais foram adquiridos, foram comprados, tá? Não foram animais produzidos na nossa própria fazenda. Então, como eu falei, todos os dados nossos de pasto usam a metodologia que a gente desenvolveu e publicou aqui nesse trabalho aqui na PLOS ONE, onde a gente utiliza todos os animais sempre, independente do tratamento, sempre pastejando o mesmo piquete para a gente tirar o efeito de piquete, para tirar o efeito de pasto, usando 2 gaiolas de isolamento, de forma que os animais pastejam. Quando os animais saem no dia seguinte, a gente tira a gaiola e corta, não rente ao solo, mas a gente corta imitando o comportamento do pasto fora da gaiola, de forma que se uma pessoa de fora chegar no pasto, ela não vai saber nunca aonde estava aquela gaiola. Tá? Então, o pasto ele tem que ter uma característica, tem que ser cortado numa característica idêntica ao que estava fora do pasto. A gente não acha, em geral, que o pastejo simulado traga bons resultados. A gente chegou a fazer alguns testes, algumas simulações entre fazer o pastejo simulado e a gaiola trouxe resultados bem melhores do que o pastejo simulado. Então, a gente, em geral, não tem utilizado o pastejo simulado. A metodologia da gaiola tem sido bem mais eficiente para a gente. Todas as nossas pesquisas, a gente faz ultrassom de carcaça e ultrassom de glândula mamária. Então, a gente faz ultrassom da glândula mamária. Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, aqui, essa zona mais escura é o parênquima. Tá? E o que a gente mede não é a área de parênquima, porque
Até tem um trabalho na literatura tentando delinear essa área aqui bonitinha, em volta do parênquima, tal, para tentar medir o tamanho da glândula mamária, alguma coisa nesse sentido. Só que o que acontece é que você fazer isso, se você muda esse ângulo aqui, que você não consegue garantir que é 45 graus, essa área fica maior ou menor. O que a gente faz na prática é a gente delimita 3 quadrados aqui idênticos e calcula a concentração de pixels aqui dentro desses 3 quadrados. Então, na prática, a gente tem a concentração de gordura. O que é branco é gordura, o que é preto é proteína. Então, a gente tem na prática a concentração de gordura na parte parênquimal do glândula mamária. A gente faz a mesma coisa no FatPad. Então, a gente, num programa específico, faz 3 quadrados aqui na área do FatPad e mede a concentração de gordura no FatPad. Essa área aqui, pessoal, é a área que efetivamente no futuro vai virar os alvéolos, os dutos, esse tipo de coisa. Essa linha preta aqui, ó, já indica a formação de um duto aqui na glândula mamária. Enfim, isso é uma coisa que a gente faz em todos os nossos trabalhos. Outra coisa que a gente também evoluiu muito antigamente a gente fazia, ao final de cada período, uma medida corporal e o peso, ao final de cada período e ao final do experimento. Uma coisa que mudou da água para o vinho, os nossos resultados, foi, em vez de fazer isso durante um dia, todos os períodos a gente faz durante 3 dias. Esse experimento especificamente foi no dia 9, 10 e 11 de cada período experimental. Por quê? Porque se você tem o erro de pesagem de balança é muito grande nesses experimentos, porque você não dá jejum, tá? Experimentos em confinamento, você vai lá, tira a comida um dia antes, no final do dia à tarde, e aí você dá jejum, no outro dia a variação de peso corporal é baixa. Já animais a pasto, você não pode dar jejum. Então, pesando 3 dias seguidos, se um dia dá 325, outro dia dá 327, no outro dia dá 270, você já sabe que aquele 270 você tem que excluir, porque aquele valor não serve para nada, tá? Então, isso melhorou demais as estimativas e a segurança dos nossos dados. É algo que a gente tem estabelecido como regra. E, quando possível, eu não botei aí, a gente faz biópsia de glândula mamária, músculo e fígado para a gente entender o metabolismo desse animal. Bom, então vamos lá. Alguns experimentos, eu não botei todos, até porque não daria, não temos tempo para todos, mas eu botei alguns experimentos. Esse aqui foi um primeiro experimento que a gente queria comparar o desempenho de holandês e gado girolando na época das águas. Tá? Então a gente pegou 24 novilhas. Essas novilhas girolando eram animais meio sangue, vamos dizer assim, puros. Filhos de vacas girolanda com filhos de vaca holandesa com touro gir. A gente botou 8 animais holandês no pasto, 8 novilhas girolando no pasto, no mesmo piquete. E a gente fez um controle positivo, que foram 8 animais holandeses no confinamento com silagem de milho. Um sistema tradicional clássico, confinado. A gente queria um controle positivo. Tá? Então, novilhas de 250 quilos, animais do Mombaça, suplementação com 0,5% do peso corporal e mineral adlíquido para todos os animais. Como é que foram os resultados desse experimento? Observe primeiro, a gente fez o comportamento. Em geral, esse dado e todos os outros dados de comportamento que a gente fez com o girolando dá isso aqui. A gente, a vida inteira, fala que girolando passa mais tempo pastejando, passa mais tempo no pasto, tem mais habilidade de pastejar, tem mais... Isso é o que todo mundo conta para vocês. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Todos os nossos experimentos mostram que o tempo pastejando é diferente. Sim, o horário de pastejo é diferente. Eu não trouxe os gráficos, mas em geral, holandês pasteja mais à noite e girolando pasteja mais o dia. O que é diferente é isso aqui, ó. E isso os nossos dados mostram também em todos os nossos experimentos que fizeram comportamento. O girolando passa mais tempo ruminando. Ou seja, para uma mesma forragem, para o mesmo nível de alimentação, é possível que tenha um aumento aqui na digestibilidade, talvez da fibra, talvez da matéria seca, não sei. Mas o fato é que ele rumina mais tempo que o holandês. Isso aqui também foi um divisor de águas para a gente, tá? Como vocês podem ver, a diferença de desempenho é absurda entre o girolando e o holandês. Gente, observa. A gente está falando aqui em animais meio sangue puros, perdão pela expressão, mas eu vou usar a expressão girolando puro, como se fosse um meio sangue, o F1.
o F1 ganhando 900 gramas por dia. Então, ou seja, um animal num sistema de mombaça, de piquete rotacionado, de um dia de pastejo rotacionado, com uma suplementação razoável, que era 0,5% do peso vivo, ou seja, esse animal de 250 quilos comendo aí 1 quilo, 1,2 kg de concentrado por dia, tendo um desempenho de quase 1 quilo por dia. Enquanto que o holandês, na mesma situação, ganhando 600 gramas por dia, ou seja, muito menos, tá? Esse resultado é muito emblemático para a gente. Ainda os resultados desse experimento, vocês conseguem ver aqui que, por exemplo, o consumo de matéria seca total não diferiu entre o holandês e o girolando. Observa que é bezinho, mas o girolando aumentou o suficiente o consumo de matéria seca, um pouquinho do consumo de pasto, para chegar num consumo muito próximo do holandês confinado. Ou seja, o holandês, em virtude daquela maior digestibilidade, maior consumo de fibra, muito provavelmente em função daquele maior ruminação, fez com que ele conseguisse aumentar um pouquinho o consumo e aumentar o desempenho, aumentando o consumo ou o potencial de consumo de fibra também. Tá? Observem aqui, ó, que a digestibilidade da matéria seca teve uma interação aqui, mas em geral, essa linha aqui é o girolando, ó, essa linha azul escura aqui é o girolando. O holandês, no início, ele até início do experimento, época das águas, o pasto muito macio, né, muito verde. Quando foi chegando da transição a águas secas, o girolando disparou. Tá? Por que o girolando disparou? E ele chegou a ser semelhante à silagem de milho, exatamente por aquela maior capacidade de ruminação que a gente viu. Tá? Um outro fator que foi muito claro para a gente, esse experimento foram 3 períodos, foi a questão de carrapato. Então, a quantidade de carrapato, isso aqui deve ser outro valor, não deve ser 0 não, isso aqui é 2, enfim, deve estar errado aqui a legenda aqui, né? Mas, em geral, observa que a quantidade de carrapato no holandês é muito maior do que a do girolando. Tem um trabalho recente que saiu na literatura mostrando que o custo imunológico de você ter um animal doente, ele chega a ser quase 1 quilo de glicose por dia. Claro, numa vaca de leite e tal, mas a gente consegue ver que há um custo imunológico muito baixo, muito alto. Se você parar e pensar, beleza, mas o consumo de matéria seca foi muito parecido, a digestibilidade da matéria seca foi muito parecida ao longo do experimento, como que o desempenho foi tão mais baixo no gado holandês, né? Como que foi? Provavelmente um custo imunológico muito mais alto para esse gado, tá? Então, se vocês se perguntam se aquela vaca lotada de carrapato que vocês viram lá na fazenda do tiozinho da esquina, se aquilo tem um custo ou se é a mesma coisa ou se vale a pena fazer um controle de carrapato, esse experimento prova o quanto é importante você fazer um controle de carrapato, porque o custo energético para o animal é muito alto. Um outro experimento que a gente fez com os mesmos animais agora na seca, então a gente perdeu alguns animais nessa história, mas enfim, conseguimos segurar 6 novilhas girolando e 6 holandesas, agora com pasto de inverno, aveia Zevém, tá? Aqui em Viçosa é frio, não adianta você botar mombaça no inverno, não cresce. Então a gente fez com aveia Zevém, uma suplementação até menor, porque a aveia Zevém tem bem mais energia. Como a gente não tinha pasto suficiente, a gente botou 5 kg de silagem de milho por animal dia. E aí, observem, botei uns dados de acúmulo de pasto, eu vou por lá por questão de tempo, mas observem o que aconteceu aí. Consumo de matéria seca, pode observar, rigorosamente idêntico. Ganho médio diário, bom, até pode parecer, houve uma tendência de ganho maior para o girolando, tá? Mas não houve significância, então nós podemos dizer que foi igual. Consumo de energia metabolizável, igual. Digestibilidade da matéria seca, igual. E nesse experimento, o dado de comportamento foi idêntico ao passado. O gado girolando passa mais tempo ruminando. Tá? Bom, esse dado aqui mostra para a gente o seguinte. O holandês, a pasto, ele é uma porcaria. Todos os nossos dados mostram isso. Eu já rodei vários experimentos. Ele não passa de 600 gramas por dia. Seja em braquiária, seja em mombaça, bem manejado, ele não passa de 600 gramas por dia. Mas no aveia, Zevém, ele ganha 1 quilo por dia. Ou seja, não é que o holandês realmente ele não tem aquela capacidade ou aquela disponibilidade de desempenho a pasto. Ele sempre vai sofrer
ele sempre vai ter, num sistema bem manejado, um limite de 600, 650 gramas por dia. Agora, em gramínea de inverno, realmente é uma maravilha, né? Então, você pega o gado holandês, Gersolando ou qualquer coisa, bota lá para pastejar aveias e vem lá na Nova Zelândia, funciona muito bem. No Brasil não vai funcionar, tá? O gado girolando não, ele em qualquer sistema vai muito bem, ele tem potencial desde que seja um animal com genética para ganhar 1 quilo por dia. Eu vou mostrar os resultados de girolando comum. Esses 2 experimentos foram, vamos dizer assim, girolando de alto nível, né? Esse experimento aqui é aquele experimento da foto que eu mostrei para vocês. Eram 38 novilhas girolando, animais girolando comum, comprados em fazendas comerciais boas, excelentes animais, vocês viram a foto dos animais, no entanto, não são animais F1 puros, tá? Então, o que a gente fez? Botou 10 animais do mineral, 9 animais num suplemento com 12% de proteína bruta, e a gente foi aumentando o teor de proteína bruta no suplemento. Esse foi um experimento que a gente rodou na braquiária decumbens. A gente queria saber se esse animal na braquiária ia ganhar a mesma coisa que ele ganharia no Mombasa, tá? Então, a gente fez o manejo de braquiária decumbens, animais aí de 230 quilos, e 0,5% do peso vivo, ou seja, o mesmo nível de suplementação daquele outro experimento que a gente rodou. Esse experimento ele tem um problema clássico, que é isso aqui, ó. Todo mundo presta atenção nisso aqui, ó. Não choveu em janeiro. Então, calor muito forte, estava fazendo, né? Olha a temperatura aqui, muito forte. O que aconteceu? Uma lignificação monstruosa do material. Então, por incrível que pareça, a época do ano que a gente teve a pior qualidade, a gente teve um acúmulo de pasto muito grande, porque tinha calor, tá? Mas a qualidade do pasto, a pior qualidade do pasto foi, olha o FDNI, pessoal, a fibra indigestível, por incrível que pareça, foi na época das chuvas, tá? Então, infelizmente, a época das chuvas desse experimento não serve muito de padrão para a gente estudar gado girolando, não. Mas, enfim, quais foram os resultados desse experimento? Tá? Em geral, suplementar faz com que o animal aumente o consumo de matéria seca, né? O suplemento era fixo, então eu nem testei, mas em geral a gente viu uma tendência de comportamento quadrático aqui, ou seja, um benefício para você utilizar o suplemento de 24% de proteína bruta. Me parece que talvez esse nível de S36 aqui, de 36, foi proteína demais, talvez com um custo energético para descartar aquela proteína que prejudicou. Se você pegar o consumo de fibra, também um comportamento quadrático, também um melhor resultado para o 24. Pega o consumo de fibra indigestível, também um comportamento quadrático, também beneficiando. Então, para a braquiária decumbens, uma suplementação em 0,5% do peso vivo, parece que o nível de 24% de proteína é o mais adequado. Tá? Isso deu um resultado em termos de consumo de proteína metabolizável, não deu diferença em termos de consumo de energia metabolizável, mas em termos de consumo de proteína metabolizável, houve um crescimento linear. Me parece que esse excesso de proteína aqui possivelmente comprometeu parte dessa energia aqui, tá? A label está errada aqui, né, da proteína. Bom, quais foram os dados de desempenho? Seguiram os dados de consumo, um comportamento quadrático. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na magnitude do ganho aqui, ó. 500 gramas por dia. Nós saímos de um animal ganhando 900 gramas por dia no Mombasa rotacionado, um animal F1 puro, para um animal girolando comum de 500 gramas por dia. Quer dizer, um animal com pasto super bem manejado, dados de 1 dia de pastejo, pasto muito bem rebrotado, de alta qualidade e um nível de desempenho ainda muito baixo, tá? Realmente foi bastante decepcionante ver esse desempenho. A gente esperava um desempenho muito maior, mas realmente, enfim, resultado é resultado, dado é dado, né? Em termos de carcaça, me pareceu também uma coisa mais ou menos lógica, não teve muita diferença entre os tratamentos, na verdade um linear decrescente para a área de olho de lombo, espessura de gordura não deu diferença e naturalmente à medida que foi passando o tempo foi crescendo aí, tanto a área de olho de lombo quanto a espessura de gordura. E na glândula mamária
não houve diferença. Então, nesse caso, observe o seguinte, gente, pixels na glândula mamária, quanto maior, mais gordura na glândula mamária, ok? Não houve diferença, mas observe isso aqui. Então, no mínimo, isso aqui tem que acender uma interrogaçãozinha para a gente, né? Será que isso aqui indica um problema? Enfim, não sabemos. Outros estudos vão ter que provar isso para a gente. A priori, os animais do tratamento 24 ganharam mais peso sem prejuízo na glândula mamária, ok? Sem prejuízo na glândula mamária. Bom, e aí a gente rodou um último trabalho, que foi um trabalho com novilhas girolando. Essas novilhas também comerciais, também de uma fazenda muito boa, onde a gente tinha 18 novilhas girolando aqueles mesmos suplementos, o 12 e o 24, já que a gente sabia que o 36 ia dar problema. E aí a gente falou assim, não, vamos rodar isso agora no Mombaça e vamos ver se essas novilhas vão ganhar mais peso no Mombaça. Porque aquilo era na braquiária, deu 500 gramas por dia, o que vai ser o resultado no Mombaça? Então rodamos o experimento, observa que o 24, ele aumentou o consumo de matéria seca, aliás, não houve diferença entre os tratamentos, 12 e 24, não houve diferença no desempenho, não houve diferença no consumo de pasto, houve apenas a diferença no consumo em função da diferença de proteína. Ou seja, entre o 12 e o 24, dê exatamente o mesmo consumo, tá? Só que aí os animais, naturalmente, não houve diferença também entre os desempenhos. E olha o limite que a gente está chegando aqui. Então, os animais que ganhavam 500 gramas na braquiária, se a gente tirar a média aqui, eles estão ganhando cerca de 650 gramas no Mombaça. Ou seja, a gente não consegue chegar naquele 900 gramas por dia do experimento que a gente conseguiu primeiro, onde animais F1 puros, tá? Me parece que para esse gado girolando comum que a gente vê aí, o nosso limite vai ser mais ou menos 600, 650 gramas de desempenho. Com o suplemento aí, a gente ainda tem recomendado 24% de proteína. Vocês vão ver por quê. O 24% de proteína, nesse caso, conseguiu sim aumentar o ganho de carcaça, sem efeito na área de odilombo, sem absolutamente nenhum efeito na glândula mamária. O que é um dado muito interessante para a gente, tá? Uma vez que eu consegui fazer os animais ganharem bem mais peso, sem ter prejuízo no desenvolvimento da glândula mamária. Mas nós ainda estamos falando de 650 gramas por dia. Tá? Nós não estamos falando de 900 gramas por dia. Ainda é um mistério se prejudica ou não. Mas o único estudo onde houve prejuízo na glândula mamária até o momento foi aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Todos esses de gado a pasto não mostraram nenhum prejuízo na glândula mamária, inclusive aquele de 900 gramas por dia de ganho. Esse experimento a gente testou os níveis de reprodução, tá? Então a gente coletou ócitos viáveis, não deu diferença entre os tratamentos, mas na qualidade dos ócitos viáveis, a gente verificou uma tendência de redução na qualidade dos ócitos viáveis quando os animais foram suplementados, tá? Então o número de ócitos viáveis por ócitos recuperados. E a taxa de clivagem e a taxa de blastocisto dos embriões foi também reduzida, principalmente no tratamento 12, tá? Principalmente no tratamento 12. O tratamento 24, ele teve uma redução, mas não foi tão grande nas taxas, ou seja, os animais suplementados tiveram um prejuízo na reprodução. Marcos, o que aconteceu? Não temos a menor ideia, não sabemos responder. Por que o animal suplementado, a gente tem biópsia de glândula mamária, a gente tem biópsia de músculo, biópsia de fígado, todos os nossos dados de pressão gênica não explicam o que aconteceu. Por que esses animais, a gente fez pressão gênica tanto nos oócitos quanto nos embriões e nada explica por que houve uma queda tão grande na qualidade. Então, enfim, em geral, girolando tem problema com reprodução. Depois a gente pode discutir isso um pouco mais para frente. Mas, em geral, a gente não sabe explicar o que aconteceu, tá? Fica aí para a gente discutir mais tarde, tá bom? Bom, e por fim, a gente teve no Simlate de 2015, eu montei uma meta-análise com os dados de gado girolando e gado holandês para consumo de matéria seca. E, em geral, a gente consegue ver que os dados, usar a equação de consumo do NRC, não funciona muito bem para o nosso gado aqui do Brasil.
tá? Não funciona muito bem. E aí a gente propôs consumos de matéria seca um pouco diferentes. Observa que o Gerolando, para o mesmo nível de ganho de peso, ele tem um consumo de matéria seca um pouco menor. E isso pode ser reflexo daquela maior taxa de ruminação que a gente viu lá no primeiro estudo que eu mostrei para vocês, tá? Pode ser reflexo. Eu acho que esse dado é muito interessante e a gente tem que deixar ele aí quieto para a gente poder melhorar isso com o tempo, tá? Outra coisa que a gente viu é o seguinte, isso aqui tem um dado, uma tendência de chegar a um platô aqui. Como a gente não tem dados de desempenho acima de 1.3, 1.4, a gente achou melhor não extrapolar, mas futuros estudos têm que tentar fazer os animais ganharem mais peso aqui para a gente saber se isso atinge um platô ou não. Ok? E esse aqui é a nossa equação ajustada, realmente ficou de excelente qualidade. Bom, para finalizar, vou pegar alguns estudos com vacas e a gente ainda não rodou nenhum experimento com vaca girolando. Com vaca holandesa a gente tem alguns. Então, em 2017, eu fiz essa meta-análise no SimLeite, numa palestra que eu dei, e a gente conseguiu reunir cerca de 31 estudos de 2017, de 98 a 2017. Eu dei uma olhada na literatura, tem vários trabalhos de 2017 para frente, acho que a gente vai ter que fazer um update desse dado em geral. E a gente pegou exclusivamente vacas a pasto. Então, a gente queria entender qual que é o potencial do animal girolando a pasto. Então, quais foram as variáveis que a gente coletou? Consumo de matéria seca, consumo de concentrado, produção, peso, consumo de proteína e consumo de energia. Tá? E aí a gente, com base nisso, tratamento por tratamento, né? Dentro de cada experimento, a gente calculou o balanço de NDT como sendo o consumo de NDT real, reportado no trabalho, menos a exigência de NDT calculada segundo o NRC para aquele animal específico. E a mesma coisa a gente fez com proteína, consumo de proteína menos exigências de proteína. E a gente dividiu, como a gente tinha vários experimentos com vários tipos de gramínea, a gente teve que agrupar o que a gente chamou, pode estar sendo um crime eu estar fazendo isso, mas o que a gente chamou de os gramíneas consideradas de alta qualidade e as gramíneas consideradas de baixa qualidade. Sendo que as gramíneas de alta qualidade eram o capim-elefante, os pânico máximo e o cínodon, tá? E as gramíneas de baixa qualidade, búfalo, pangola e todos os braquiários. Bom, quando a gente testou isso, para o nosso espanto, na verdade a gente já sabia isso com a experiência prática, que o tipo de gramínea não afetou o consumo de matéria seca de pasto em porcentagem do peso corporal. A produção de leite da vaca não afetou o consumo de matéria seca de pasto. E nem houve interação. Oi? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então vamos lá. E não houve interação. E, em geral, houve um consumo médio de 2,32% do peso vivo, o que me parece bastante razoável. Tá? Por exemplo, nesse experimento aqui que a gente rodou com animais holandeses a pasto, a gente teve um consumo médio aqui, ó, animais controle 2,64, animais no suplemento proteico 2,20, animais no suplemento energético 2,30. Esse aqui é consumo de matéria seca do pasto. Se você tirar a média disso aqui, você vai ver que ela está muito próxima disso aqui. Então, esse resultado foi bastante interessante, mostrando que o animal ele tem mais ou menos um limite de consumo aí, tá? E aí a gente rodou o dado do balanço de NDT, que é aquele balanço de energia, em função da produção de leite, tá? Para o nosso espanto, na verdade, mais uma vez, a gente mais ou menos esperava, o tipo de gramínea não afetou a resposta em termos de produção de leite, muito menos a produção de leite do animal, e a interação também não. Pessoal, Marcos, traduz para mim o que esse gráfico quer dizer. O que esse gráfico quer dizer é o seguinte: toda vez que eu aumentava a suprimento de NDT, o animal respondia à produção de leite da mesma forma, mostrando que toda vez que o balanço de NDT era alterado, a produção de leite do animal era alterada da mesma forma, tá? E você tinha um balanço aqui muito próximo de zero. Se você fizer um intervalo de confiança dessa linha aqui, você vai ver que ela vai tocar o zero. Mostrando o seguinte: a produção de leite, gente, ela é determinada pelo suprimento de energia para o animal
e não de proteína, como é muito falado. O produtor adora falar, não, mas a proteína não está baixa, a proteína não está baixa. Não tá... Gente, o que determina a produção de leite é o nível de energia da dieta. Isso é o que determina a produção de leite. E não proteína. Proteína, ele afeta muito pouco a produção de leite. Ele pode afetar, mas ele afeta muito pouco. Olha só o que aconteceu com os resultados de proteína. Já aconteceu o contrário. Observe que a gente não teve efeito do grupo de gramínea, a gente não teve efeito da interação, mas teve efeito de produção de leite. Mostrando para a gente que, em geral, quando você está trabalhando com vacas de baixíssimo nível de produção de leite, o balanço de proteína era negativo, ou seja, a vaca estava tirando proteína do corpo para poder botar no leite. E quando você tem a produção de leite muito alta, eu estava com o nível de proteína bruta da dieta muito alto. Então a vaca estava jogando proteína fora, tá? E o reflexo disso vocês vão ver num exercício que eu montei aqui para ficar um pouco mais didático essa resposta aqui, tá? Então eu vou dar 2 exemplos para poder exemplificar o que acontece com isso. Então vamos pegar um animal girolando de 7 litros de leite, as exigências lá 1,39 kg de proteína e 7 kg de NDT. Um consumo de pasto, igual a gente calculou, de 2,32% do peso vivo, 9,3% de proteína no pasto, pegando pasto do grupo 2, não a braquiária, 56% de NDT. E vamos pegar que esse animal de 7 kg de leite, ele vai comer aí no máximo 1 kg de concentrado. E aí vamos pegar um concentrado clássico para vaca de baixa produção, concentradozão comercial de vaca de baixa produção, 22% de proteína e 78% de NDT, tá? Então, se a gente fizer um exercício, a gente calcula o consumo de pasto como 2,32% do peso vivo, calcula o NDT vindo do pasto, calcula o NDT vindo do nosso concentrado. Quando a gente calcula, então, o consumo total de NDT e, finalmente, o balanço de NDT, você vê que o balanço de NDT ele é muito próximo daquele que a gente calculou aqui, né? Muito próximo. Deu 0,19, isso aqui deve estar muito próximo de 0,19. Eu não lembro esse valor não, mas deve estar muito próximo aqui de 0,19, né? Então você vê que o animal ele está ok, né? Se você vê que é um animal que ele exige 6 quilos, 7 quilos de NDT, né? Na verdade ele exige 7 quilos de NDT e está sobrando 0,19, significa que aquele animal ainda tem até um pouquinho de energia para fazer o quê? Para ganhar peso, tá certo? Clássico. Muito bem, balanço muito próximo de 0. Quando a gente pega a proteína vinda do pasto, proteína vinda do concentrado, quando a gente coloca o consumo total de proteína, 1,27. Quando a gente calcula, então, o balanço de proteína, você está pegando aqui 1,27 menos 1,39, que é a exigência. Aqui, nesse caso, como mostra o nosso gráfico, o animal está com déficit de 120 gramas de proteína. Gente, 190 gramas de NDT para uma exigência de 7 quilos é uma coisa. 120 gramas de proteína para uma exigência de 1,39 é quase 10% de déficit de proteína. Tá? Então, como é que a gente resolveria esse problema? A gente usaria um concentrado com 35% de proteína em vez de um concentrado de 22% de proteína. Então, nós estamos indo na contramão do que o pessoal passa na prática. Em geral, quando você vai numa fazenda, ou você pega esses vendedores comerciais, você pega a vaca de baixa produção, pode ser um concentrado de 20%, de 18% de proteína, de 22%. A vaca de alta produção, aquela vaca top, tem que ser um concentrado de 27%. O pessoal tem vendido concentrado de 30% de proteína para vaca de alta produção. Bom, então vamos ver o que acontece com a vaca de alta produção. Estamos pegando agora uma vaca de 500 quilos, 20 litros de leite, uma exigência de 2,5 kg de proteína e 11 kg de NDT. Nós vamos pegar agora aquela vaca num pasto vamos dizer assim, aquele pasto de alta qualidade, que tem 13% de proteína, um pouquinho a mais de NDT. E o famosa lei, que no Brasil, eu não sei por que isso é lei, 1:3, 1 kg de concentrado para cada 3 kg de produção de leite, então para 20 litros, 6,66 kg de concentrado, o mesmo concentrado, de 22% de proteína e 78% de NDT. Então vamos fazer as mesmas contas, o consumo de pasto é o mesmo, 2,32, NDT vindo do pasto, NDT vindo do concentrado. Quando a gente calcular, então, o consumo total de NDT, 11,3, o nosso balanço de NDT deu
espanta-se os mesmos 0,20. Você pega aqui 200 gramas de DT para uma exigência de 11 quilos, é nada, né, gente? Isso aqui é 0,5% da exigência, ou seja, o balanço zero de NDT, tá? Ou seja, o animal está no pasto, o concentrado consegue suprir energia. Agora, consumo de proteína vinda do pasto, consumo de proteína vindo do concentrado, consumo total de proteína de 2,83. Quando a gente coloca o balanço, já temos um balanço agora positivo de cerca de mais de 10% aqui, 12% a 15% de positivo. Ou seja, você está sobrando proteína, você está jogando dinheiro no lixo. 280 gramas de proteína é muita coisa. Então, para aquela vaca, a gente deveria fazer um concentrado de 17% de proteína em vez de um de 22% de proteína. Tá? Então, isso mostra que a gente está errando e errando muito na hora que a gente recomenda para aquela vaca de alta produção um concentrado de altíssimo nível de proteína. Tá? Então, em geral, isso demonstra para a gente que duas coisas. Primeiro que é fundamental a gente entender o consumo de pasto, manejar bem o pasto e que a gente ajuste o nível de proteína de acordo com o nível de produção de leite da vaca e não de acordo com o que o vendedor fala para a gente. Segundo, Marcos, como é que eu chego nesse nível de 20 quilos de produção de leite? Então, como é que eu vou aumentar o nível de produção de leite dessa vaca girolando? Eu quero uma vaca girolando a pasto produzindo 30 litros de leite. Eu tenho um sistema aqui na Amazônia de piquete rotacionado de mombaça super bem manejado e piquete rotacionado, altura de entrada 90, saída 45, tudo top. Como que eu faço? Não tem segredo, gente. Se o consumo de volumoso é limitado, é 2,22% de proteína, você precisa aumentar o consumo de energia do animal. E você só aumenta o consumo de energia via consumo de concentrado. Não tem milagre, gente. Se você pega uma vaca confinada de 30 litros de leite e dá 10 quilos de concentrado para ela naquela lei de 1:3, por que para vaca girolando de 20 litros de leite você quer dar 4 quilos de concentrado? Sabe? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas que muita gente faz. Então, pegando esses mesmos dados, dessa mesma meta-análise, gente, observa essa outra coisa que é muito falado em animal a pasto, é assim, ó, o pasto tem que dar 10 litros de leite. Gente, olha o intercepto dessa equação aqui, ó. Olha o intercepto dessa equação. 6 litros de leite. 6 litros de leite. Ou seja, se o meu consumo for zero, o pasto vai dar no máximo 6 litros de leite. Gente, eu já fiz essa conta 300 vezes. Pasto não tem energia para mais do que 6, 7 litros de leite. Não tem. Se o animal está exclusivamente a pasto e está dando 15 litros de leite, de 6 até 15 ele está tirando de reserva corporal. E aí, a reprodução daquele animal vai para o saco, o animal enche de carrapato, começa a ter um monte de problema. Por quê? Porque ele não tem energia para poder lutar contra outras coisas. Ele não tem energia para disponibilizar para reprodução, etc. Tá? Outra coisa, observem a inclinação dessa curva. Não é 3, né? Não é 3. Então, não adianta vocês acharem que para cada pasto, para uma vaca de 30 litros, que você vai usar 10 quilos de concentrado e ela vai dar os 30 litros. Não vai. Não vai. Pasto não tem a mesma energia que uma silagem de milho, pessoal. Uma silagem de milho tem 63, 64, 65% de NDT. O pasto vai ter no máximo estourando 58%. Então, a inclinação 2,10, ela é sintomática para a gente. Beleza, tem gado que dá mais leite, né? Nós temos aqui umas oportunidades. Provavelmente, isso aqui está relacionado ao melhor manejo de pastagem. Tudo isso aqui é gado de vaca pasto. Isso aqui está relacionado ao manejo de pastagem. Ou seja, talvez se o meu pasto estiver muito bem manejado, eu consigo chegar a 2,5, 2,8. Mas em pastos mal manejados, eu tenho que trabalhar com 1:2,3, 1:2,5 no mínimo para vaca pasto, pessoal. Nós estamos falando aqui de uma vaca de 20 litros de leite, que é essa vaca aqui, comendo aqui cerca de 6 quilos, 6 e pouco de concentrado. Não tem milagre, não tem milagre. É matemática, pessoal. Não tem energia suficiente para aquela vaca dar leite, tá? Se ela está dando leite, é porque ela está tirando de algum outro lugar, tá?
Vou mostrar para vocês. Então, você fala assim, Marcos, você pegou da literatura e na prática. Então, a maioria de vocês deve saber, a gente tem um programa Família do Leite, que é um programa que dá assistência a produtores familiares aqui na região de Viçosa. Então, são produtores todos pequenos, aí, com fazendas de 20, 30 vacas, às vezes até menos. E esses dois experimentos são animais girolando, grau de sangue variando de meio sangue a 7/8, braquiária brisanta na época das águas, nesses dois casos, piquete rotacionado, silagem de milho e cana nas secas. Então, silagem de milho para vaca de mais alta produção é acima de 20 litros, e cana para as vacas de baixa produção. Os dois, eu peguei duas fazendas padrão, porque eu posso mostrar os resultados em conjunto. Vamos pegar a fazenda 1. É interessante vocês verem o seguinte, olha isso aqui, gente. Vaca de 30, de 25, de 28, vacas de 26, de 27, de 28. Tudo isso aqui respeitando esse manejo que eu estou falando para vocês. Claro que tem vaca ruim, gente. Claro que tem vaca de 15 litros de leite. Essa vaca aqui é uma vaca que tem que ser descartada do sistema. Tá? Tem vaca ruim, mas se a vaca tem genética, ela responde. Vaca de 22, vaca de 23. Essa fazenda aqui, gente, essa fazenda que vocês estão vendo aqui, o produtor nunca tinha tido uma vaca na fazenda dele com mais de 20 litros. Nunca. Nós pegamos a fazenda, com 3, 4 meses ele estava com uma situação dessa aqui. Tá? Então, em resumo, o que foi? Nós estamos falando aqui de uma fazenda com média de produção de 15 litros de leite e uma fazenda com média de produção de 6 mil litros de leite. E não 4 mil, como mostrei lá nos primeiros slides lá do Madalena para vocês. Olha o intervalo de parto dessa fazenda. Tá? 13 meses. É porque tem uma vaca ruim, uma, duas vacas ruins de reprodução aqui. Tá? Mas ele tem vaca de 7 mil, vaca de 7 mil. Tem uma porcaria de uma vaca de 3 mil aqui. Tem uma porcaria de uma vaca de 3 mil aqui. Mas se você tirar essas duas vacas, a fazenda dele vai para a média de quase 7 mil. Tá? Gado a pasto, claro, na seca recebe a suplementação. Olha a segunda fazenda, uma fazenda com 18 vacas. Então essa aqui era uma fazenda com 8, essa é uma fazenda com um pouquinho mais, 18 vacas. Olha o que está acontecendo. Mesma coisa, eu tenho vaca ruim? Eu tenho vaca ruim. Nós temos que descartar as vacas ruins. Essa é uma fazenda que a gente fez isso. O produtor deixou a gente fazer isso. Ela é uma fazenda que estava com umas 30 vacas aí, mais ou menos uns 2 anos depois. A gente pegou e descartou 10 vacas. Então, essa é uma fazenda que, naquela época que eu montei esse banco de dados, ela estava com 15 de média, os mesmos 4.500, mas com vaca de 6 mil, de 5 mil, de 8 mil, de 7 mil. Intervalo de parto de 12 meses. Hoje, essa fazenda tem média de mais de 20 anos, pessoal. Mais de 20. A média da fazenda é mais de 6 mil. O intervalo de parto, se eu não me engano, é 12,5 da fazenda. Então, assim, com um bom manejo, um manejo adequado, com esse gado girolando que a gente consegue. Isso aqui é sem comprar animal nenhum, é trabalhando os animais que o cara já tinha. É claro, não era vaca comum, não era vaca amarela, não era vaca branca. Era vaca girolando, tá? Gado girolando. Não era essa vaca dessa bonitinha aqui que eu mostrei para vocês, não era essa vaca aqui, né? Mas era uma vaca tipo essa aqui, uma vaca girolando comum, né? Que é possível de ter na maioria das fazendas. Bom, então já está dando minha 1 hora que eu falei que eu iria falar. Eu acho que, como considerações finais, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem alto potencial de ganho de peso desses bezerros girolando, à semelhança do bezerro holandês. Então, em termos de cria, o potencial é o mesmo e, em geral, o volume de leite vai determinar o que você quer que o animal tenha. Tá? O animal, quando recebe maior volume de leite, ele é mais saudável, ele cresce mais rápido, ele tem menos doença, mas é claro que ele custa mais caro. Tá? Já para novilhas, o manejo das pastagens é a base do sucesso. Né? A qualidade do pasto interfere muito. Vocês viram que primeiro, qualidade do animal. Então, um animal F1, ele realmente, no Mombaça, vocês viram que ele conseguiu chegar aí a 900 gramas por dia. Um animal girolando comum no Mombaça chegou a 650 gramas por dia. O girolando comum na braquiária chegou a mais ou menos 500 gramas por dia. Gente, lembrem-se, isso é gado suplementado com excelente manejo de pasto com piquete rotacionado de um dia.
Se você pegar esses animais e jogar no pasto, e um pasto comunzão, num contínuo, com pouca suplementação, você não vai ter sucesso. Você não vai conseguir fazer aquele animal crescer rápido, para emprenhar rápido, para ter sucesso. Bom, falamos da importância de ajustar o teor de proteína para vacas e falamos da importância de que realmente para gado a pasto o concentrado é a chave do sucesso, tá? Então não adianta vocês acharem que o gado a pasto, só porque ele é a pasto, a vaca não tem que comer concentrado. Não, é gado a pasto, o pasto tem que suprir. O pasto não supre nada, o pasto supre 6 kg de leite. Então, o que vocês têm que fazer, na verdade, é fechar a dieta, fechar a exigência do animal, tá? E como eu mostrei exemplos de 3 ou 4 dados de experimentos com animais girolando. Realmente, a gente está precisando de bons experimentos com gado girolando, tá? Há uma necessidade muito grande, porque ele é a base da nossa produção de leite no país, tá? Claro, Castro está aí, o sul do país está aí crescendo muito com gado holandês, mas a gente ainda tem no mínimo aí 50%, 60% do leite do Brasil produzido com gado girolando e a gente tem que valorizar o que é nosso. Bom, pessoal, com isso eu queria agradecer então todo o pessoal aí da comissão organizadora pelo convite e me coloco aberto aí para a gente fazer umas discussões, tirarem dúvidas, fico à disposição. Muito obrigado. Bom, professor, daqui os meus parabéns pela palestra, uma ótima palestra, uma elucidativa. Eu que não sou da área, né, sou biólogo, eu entendi muita coisa aí. Eu acredito que quem é da área aí tem muito o que aproveitar do que foi dito aqui, tá? Eu vou deixar aqui um tempo para que a gente receba algumas perguntas, né? Porque o pessoal não perguntou durante a palestra, até porque a palestra ela foi praticamente que fechada, né? Você mesmo respondia já de antemão. O interessante de uma palestra elucidativa é isso. E parabéns aí pela abordagem, pelos trabalhos, né? Vamos dar uma olhada aqui, ver se surge alguma pergunta. Assim que surgiu, eu já repasso para você. Tá, enquanto não surge então uma pergunta, acho que alguém fez uma pergunta aí. Mas enquanto o pessoal não vai perguntando aí, eu vou só fazer um comentário sobre uma experiência que eu tive com o Norte. E uma experiência que eu tenho um orientado meu que foi para Rondônia, ele trabalha no Sebrae lá, e eu tenho bastante contato com o pessoal de Rondônia, que talvez seja vocês me corrijam se eu estiver falando bobagem, mas talvez seja uma realidade próxima do que vocês veem na Amazônia, que é assim, muito calor o ano inteiro, chove o ano inteiro, tem épocas do ano que tem um pouquinho menos de chuva, mas o calor é forte o ano inteiro. Conversando com ele, as fazendas que eu visitei, os produtores que eu tenho em contato, eu cheguei a dar algumas consultorias. Em geral, eu acho que o norte ele é quente demais. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, mas aqui eu posso irrigar e ter pasto o ano inteiro, entendeu? Realmente, você pode irrigar e ter pasto o ano inteiro. Isso não significa que você vai deixar a vaca no pasto o ano inteiro. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, gente, o calor é muito forte, tá? Então, você pega 35 graus com 100% de umidade, não tem vaca girolando no mundo que suporte uma coisa dessa. Então, nós montamos um modelo interessante de manejo de gado a pasto para Rondônia, a situação de Rondônia. Eu não sei o quanto que isso é próximo do que vocês chamam de Amazônia Ocidental, mas enfim, acho que é próximo, né? Rondônia é bem próximo do Acre, então eu imagino que seja uma situação muito parecida. Então, em geral, a minha recomendação era assim, deixar o gado pastejar só à noite. Só à noite. Ou você diminui pela metade o tamanho do pasto, ou você dobra o número de animais, mas durante o dia é uma área de descanso e comida no coxo. Então, a gente estava estimulando os produtores a produzir silagem de milho para poder, durante o dia, dar uma alimentação. E você fala assim, nossa, mas que absurdo! Você com pasto sobrando. Gente, não tem milagre. As vacas, pode ser girolando, pode ser meio sangue, pode ser giro, pessoal.
Uma vaca que produz 25, 30 litros de leite, ela não pode tomar sol na cara o dia inteiro, é impossível. E com isso a gente conseguiu simplesmente dobrar a produção de leite na maioria das fazendas que a gente estava trabalhando. Então a gente tem que ter um pouco de sensibilidade na hora que a gente fala assim, o gado girolando é o gado adaptado ao clima tropical. É adaptado marromeno, porque nada, absolutamente nada, é adaptável a um calor de 35 graus com 90% de umidade. Então isso é uma coisa muito importante. E com isso a gente melhorou demais a qualidade de pastejo, a gente conseguia rebaixar muito bem o pasto e a gente teve uma resposta monstruosa. Animais produzindo 12, 13 litros de leite foram para 25 litros de leite em 2 semanas, tá? Considerando que apenas metade do volumoso estava vindo de silagem. Então isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque eu não vi em lugar nenhum pessoal comentando esse tipo de proposta. E é uma proposta que a gente começou a adotar lá, que acho que pode ser bastante aplicável para a região de vocês. É claro que vai depender do produtor estar disposto a produzir silagem. Isso foi uma briga, né? Eu tive que dar treinamento, esse tipo de coisa. Professor Marcos, uma pergunta minha, em cima disso que você acabou de falar, você tem algum ensaio, né, ou outros pesquisadores têm algum ensaio em cima dessa proposta que você montou aqui para essa região, em deixar pastando à noite e confinando durante o dia para não ter esse calor excessivo em cima? Tem algum ensaio a respeito ou não tem nada? É só uma proposta mesmo, uma sugestão que você está... Não, eu não tenho nenhuma pesquisa com isso, porque eu nunca, enfim, eu não tenho contato com alguém. Acho que seria uma coisa bastante interessante. Teria que estudar com muita calma para a gente não ter um efeito de confundimento muito forte, porque à medida que você tira o animal, mas bota silagem, você inclui um efeito de confundimento muito forte, que é o efeito da silagem, porque é claro, gente, quando você pega uma vaca de 12 e joga ela para 25, nem tudo é efeito da diminuição do estresse térmico. Grande parte é efeito da silagem que está sendo colocada ali. Mas eu tenho certeza absoluta que se você fizesse, talvez fazer um controle positivo, que é fornecer a silagem no sol para os animais, por exemplo, entendeu? Talvez fosse uma forma de fazer. Mas eu acho que é necessário uma pesquisa nesse sentido, muito necessário mesmo, assim, de entender o quanto aquele estresse térmico daquela umidade alta e temperatura alta afeta os animais. Nós visitamos uma fazenda que a gente ficou a manhã inteira na fazenda, a gente chegou de 8 horas da manhã, a gente saiu da fazenda tipo umas 2 horas da tarde, era uma fazenda que produzia queijo, então a gente ficou lá comendo queijo, iogurte da própria fazenda, tal, ninguém deu fome. E a gente ficou rodando a fazenda, as fazendas aí são muito grandes, né? Então a gente ficou rodando as fazendas e tal, e teve uma área de pasto que ele terminou a ordem 8 horas da manhã, as vacas foram direto para a sombra e ninguém foi tinha uma vaca de um grupo de umas 30 vacas que foi pastejar, todos os outros ficaram debaixo da sombra a manhã inteira. Então assim, não faz absolutamente sentido nenhum Verdade. você ficar botando a vaca para pastejar se ela não vai pastejar, entendeu? E então assim não faz sentido. E então os manejos funcionaram muito bem. Bom, perfeito, professor. Eu vou aqui para repassar algumas perguntas que fizeram aqui. A Dionice Martins Pereira, ela faz uma pergunta aqui. O princípio de ganho de peso para novilha apresentado aí nos slides, ele vale para o gado de corte, professor? Eu acredito que o gado de corte vai ter o maior potencial de ganho de peso. Tá? Acho que o gado de corte ganha mais peso. Gado de corte, Nelore, Brahma, até mesmo cruzados, de cruzamento industrial, eles têm um potencial, de ganho de peso muito maior, tá? Então, a gente tem muitos dados com gado de corte aqui em Viçosa e os dados não são tão bem manejados, né? Em vez de ser piquetes de 1 dia de pastejo, são piquetes de 7 dias de pastejo, mas animais ganhando 1 quilo por dia na braquiária, por exemplo, na época das águas. E você vê que na braquiária, na época das águas, a gente conseguiu no máximo ali 600, 700 gramas por dia. Então, assim, não, gado de corte ganha mais peso, sim. Gado girolando é um gado que não tem... A pergunta é o seguinte, a vaca girolando, ela tem que parir com mais ou menos aí 50, 60% do peso dela. Não, ela tem que emprenhar com 50, 60% do peso dela. Para ela parir com 85% mais ou menos do peso dela.
Para isso, ela precisa ganhar mais ou menos 650 gramas por dia ao longo da vida inteira dela, de desmame até o parto. É possível fazer isso a pasto? Os nossos dados mostram que é. O gado na braquiária, porque o que acontece é que o animal ganhou meio quilo por dia, mas aquilo é média ano, né? Na seca ela ganhou 300 gramas por dia. Então, se você der uma suplementação para aquele gado na época da seca, você consegue 600, 650 gramas por dia, média ano, para ela parir com peso adequado, tá? Então, em termos de ganho de peso, a gente consegue, faz ela ganhar, mas a gente não consegue fazer ela ganhar mais do que aquilo. Ela está mais ou menos no limite genético dela, tá? Já o gado de corte comum, o Nelore comum, não o Nelore superior, o comum já tem um potencial de ganho de peso muito maior. Se eu pegasse esses mesmos animais, esses mesmos tratamentos, experimentos que eu mostrei para vocês, e botasse um gado Nelore, eu tenho certeza que eu ia ter, no mínimo, desempenhos muito maiores. Isso com certeza. Maravilha. A mesma pessoa, Dionice, ela pergunta aqui, devo desmamar o bezerro mais cedo para evitar a perda de peso acentuado da mãe? É uma pergunta interessante. A verdade é o seguinte, gente. Sistema de produção de leite, eu não sei se está perguntando de leite ou para corte, eu vou responder para os dois, tá bem? Sistema de produção de leite, a gente tira o bezerro, ponto. Entendeu? Nasceu, tira o bezerro. Ah, é gado girolando? É gado girolando, vai com ocitocina, não vai com ocitocina, descarta a vaca. Claro, não é da noite para o dia. Você chega numa fazenda, todas as vacas têm bezerro ao pé. Aí você faz um screening, vê as vacas que têm mais grau de sangue holandês, aquelas que tiver mais grau de sangue holandês, você tira os bezerros primeiro. E à medida que vai nascendo, você vai, aquelas que já estão com o bezerro ao pé, se você tirar o bezerro, elas despencam o leite e seca rapidinho. Então você não pode fazer isso. Mas vamos supor que você tem uma vaca lá que está com o bezerro ao pé, você secou ela, né? Você desmama o bezerro, depois você seca ela, daqui a 2 meses ela pare. Quando ela pare, você já inicia no novo sistema, onde ela não tem o bezerro ao pé, tá? Para a vaca girolanda, gente, a vaca girolanda ela tem uma habilidade materna muito forte. Então, para que a vaca girolanda aceite dar leite sem bezerro ao pé, a gente costuma falar que você não pode deixar ela nem cheirar o bezerro. Então, você tem que botar ela no piquete de maternidade, vigiar o parto. Na hora que desceu o bezerro, você bota o bezerro num carrinho, tira aquele bezerro de perto da vaca, não deixa ela nem cheirar o bezerro. Porque se ela criar aquele vínculo de feromônio com o bezerro, um abraço, você não consegue tirar. E muitas dessas você ainda vai ter que aplicar ocitocina, tá? Mas, então, em geral, o bezerro de leite você vai separar e criar ele separado, vai criar ele em casinha. E a vaca de leite que não desceu leite, sem o bezerro ao pé, você aplica ocitocina. É muito melhor, a ordenha é muito mais limpa, de muito mais qualidade, e você maneja separado o bezerro da vaca. O bezerro é o bezerro, você dá a alimentação do bezerro. A vaca é a vaca, você dá a alimentação da vaca e você vai alimentar para ela produzir o leite, que é a fonte de renda do produtor. Você vai fazer o produtor ganhar dinheiro. No caso do gado de corte, então é mais ou menos isso. Se ficar dúvida, você pode perguntar, tá? Continuar perguntando. No caso do gado de corte, a gente não tem recomendado desmama precoce, tá? É o contrário. No caso do gado de corte, você tem que alimentar a vaca para ela dar mais leite para o bezerro crescer mais. Então, a gente está preconizando desmamas. O programa Família do Leite tem 2 fazendas de gado de corte, que foram fazendas que nos procuraram, que queriam implementar sistemas de produção de gado de leite. A gente foi na fazenda, fez a visita e identificamos que o cara não tinha perfil para gado de corte, para gado de leite. Gado de leite, gente, é trabalhoso. É trabalhar, acordar todo dia 5 horas da manhã, é de domingo a domingo, 7 dias por semana, 12 meses. Entendeu? Então, assim, o cara tem que estar muito disposto. O cara tem que ter funcionário bom. O funcionário não pode ser mais ou menos, senão dá errado. Então, leite não é para amadores, eu costumo falar. Então, a gente identificou que aquele cara tinha muito mais perfil de corte do que de leite. E a gente falou, se você quiser, a gente dá assistência no corte. E a gente dá. Então, o gado de corte é um pouco diferente. A gente preconiza alimentar a vaca, fazer CRIP, ou fazer uma suplementação da vaca, ou fazer um diferimento, enfim, tem várias estratégias para que a vaca produza mais leite e faça com que o bezerro ganhe mais e a gente desmame bezerros com no mínimo aí 240 quilos
com 7 meses. Isso é o que a gente preconiza. Sendo que a último desmame, a nossa média foi 267 entre machos e fêmeas, né? Fêmea sempre desmama um pouquinho mais leve, o macho um pouquinho mais pesado. Então é isso. E aí mais ou menos com 7 meses. Lembrando que vaca de corte, se tiver bezerro ao pé e entrar na estação de monta, você tem que fazer, ou você dá um estresse do bezerro, ou o que é mais fácil hoje em dia é fazer um IATF, né? Para fazer ela voltar a ciclar. Se ela tiver o bezerro ao pé, ela não volta a ciclar. Esse também é um problema na vaca girolando, tá, gente? Vaca girolando com bezerro ao pé, ela demora demais a retornar cio. Então, uma das grandes vantagens de você tirar o bezerro da vaca quando nasce é que aquela vaca com 30, 40 dias ela já está dando cio de novo. E aí ela reproduz muito rápido. Eu mostrei para vocês 2 exemplos de fazendas que têm intervalo de parto de 12 a 13 meses. Por quê? Porque aquelas vacas não têm bezerro ao pé. O bezerro nasce, vai para o bezerreiro, é tratado como um bezerro no bezerreiro. E a vaca de leite é tratada como uma vaca de leite, alimentada como uma vaca de leite. Então, como ela não tem o estímulo do bezerro, ela rapidamente volta a ciclar e rapidamente volta a reproduzir, tá? Então, isso tem um efeito bastante significativo na renda da fazenda. Vaca que pare todo ano é vaca que está sempre próxima do pico de lactação, é vaca que está sempre dando muito leite, né? A vaca, quando ela não emprenha, não para, ela está dando 20, depois ela cai para 17, cai para 15, cai para 14, depois passa uma eternidade dando 10 litros de leite. Vaca de 10 litros de leite não paga a conta não, gente. Não tem jeito. Não tem como. Vaca de 10 litros de leite não paga a conta. Tá? No máximo, mantém o produtor na vida. Isso aí, perfeito. Aqui mais algumas perguntas. A Juliana Fabian, parabeniza aí pela palestra e pergunta: há algum dado sobre a influência da qualidade do concentrado e o desempenho dos animais? Foram os dados que eu mostrei basicamente o seguinte: como a gente preconiza publicação internacional, a gente só usa milho e soja nos nossos concentrados para evitar questionamento dos revisores. Mas nas fazendas a gente usa ureia, usa o que tem de disponível nas fazendas, a gente faz as rações disponíveis da mesma forma. Então, em geral, gente, para gado girolando, a gente tem preconizado nas águas esse suplemento com mais ou menos 20 a 24% de proteína bruta, mas o alimento utilizado é qualquer um, desde que, por exemplo, a ureia você mantém aí mais ou menos de 3% de concentrado. Enfim, tem várias formas e teorias para você fazer suplementação de concentrado, tá? Mas, em geral, é mais importante o nutriente, você fechar o nutriente, do que se ele é um farelo de soja, um farelo de algodão, ou se ele é um milho, ou se é um sorgo, ou se é alguma outra coisa. Isso afeta muito pouco desde que você supra a exigência do animal, tá? Então, e os dados de gado de corte também, a gente tem bastante dado, onde o Mário Paulino testou, sei lá, farelo de trigo, farelo de soja, farelo de trigo, milho, sorgo, dá a mesma coisa. Farelo de soja, farelo de algodão, farelo de amendoim, a mesma coisa. Gente, mais uma vez, é matemática. Desde que vocês fechem as exigências de proteína e NDT do animal, ele vai dar o desempenho que você quer. No final das contas, você tem que balancear a dieta. É muito importante que faça um balanceamento adequado da dieta, tá? Ô Marcos, acho que tem uma pergunta acima aí, ó. As vacas aqui no Acre são guerreiras. Pois em média produz 4,2 litros de leite em sistemas de pastejo, pastagem de baixa qualidade e alto índice de mastite. Mas uma consideração, né? Consideração em cima do que você falou anteriormente sobre a nossa... Isso. Gente, eu vou falar para vocês. Aquela primeira fazenda que eu mostrei para vocês de média de 15, quando a gente pegou a fazenda era média 5,5. O cara tinha 10 vacas e produzia 55 litros de leite. Entendeu? Então, isso aí, gente, a gente tem que acabar com isso. Vocês têm que parar de subestimar o que vocês têm. Vocês têm que parar com isso. Entendeu? O que as vacas... o sistema de pastejo é de baixa qualidade. Beleza, então vai lá e implemente um sistema de manejo de boa qualidade. Essa primeira fazenda que eu mostrei, quando a gente começou a fazenda eram 10 vacas e 55 litros de leite. Quando a gente foi chamado para começar o trabalho na fazenda, sobre recomendação do Latini, falando que era um cara muito moderno, ele tinha muito aberto, ele tinha uma área de 1 hectare,
que ele já tinha arado e gradeado, que você nem via que tinha sido arado e gradeado, de tão mal arado e mal gradeada que tinha sido a área. E ele tinha tudo comprado, ele tinha milho, adubo, tudo comprado para ele plantar um hectare de silagem. E aí eu fiz as contas para ele, mostrei para ele. Eu falei, meu amigo, com esse 1 hectare de silagem, você não alimenta suas vacas aí por 30 dias e você não tem comida para o resto do ano inteiro para suas vacas. Então a gente convenceu ele de pegar o adubo, pegar o milho, ir na casa agropecuária e trocar. Devolveu. E lá na casa agropecuária, a gente convenceu ele de implementar, naquele 1 hectare, a gente conseguiu estender um pouquinho. A gente acabou plantando 1,4 hectares de braquiária, crisanta. Comprou o eletrochoque, comprou o material para fazer a cerca elétrica. A gente conseguiu reformar uma cana-de-açúcar, comprar adubo para reformar uma cana-de-açúcar que ele tinha lá, plantar mais ou menos 0,2, 0,3 hectares de cana-de-açúcar e ainda sobrou dinheiro para pegar uma ureia para reformar um resto de uma braquiária decumbens que ele tinha no fundo da área dele lá. Então, com o dinheiro de 1 hectare de milho, a gente fez tudo isso. Então, a gente garantiu comida para ele para no mínimo 7, 8 meses no ano. A gente garantiu cana para ele para pelo menos mais 2 meses. Os outros 2, 3 meses ele teve que se virar, porque ele não tinha. Ele foi no vizinho, pegou, sei lá. No final das contas, ele acabou ganhando uma cana velha de um produtor do lado que deu para ele. Então, foi assim que a gente começou. O cara tinha pasto rotacionado, só que bem manejado. Ele entendeu o sistema de manejo de pastagem. Pasto muito bem manejado. Nesse dinheiro, a gente basicamente fez ele comprar ureia e guardar para ele poder ir adubando o pasto. O sistema de adubação, de forma alguma, chegava perto do balde cheio, era muito mais baixo. O sistema de adubação do balde cheio é muito absurdo, joga-se metade do nitrogênio fora. Então, a gente usava um sistema de adubação de ótima resposta do animal. E rapidinho a gente foi aumentando o nível de leite. Esse cara, com 6 meses, ele já estava com mais de 10 litros de média, com 6 meses. E índice de mastite também era a realidade do cara. Pra você ter uma ideia, esse cara tinha 10 vacas, dessas 10 vacas, 5 eram vacas que ele tinha comprado. Tinha gastado 20 mil reais comprando 5 vacas. Dessas 5, com 6 meses, a gente já tinha descartado 3. Tá? Então, imagina o prejuízo do cara. Imagina o prejuízo. Ele comprou 5 vacas a 20 mil reais, 4 mil reais, e em 3 meses a gente já tinha mandado para o abatedouro 12 mil reais. Porque eram vacas com mastite crônica que não tinham solução. As outras vacas, a gente fez tratamento de mastite, todas eram mastiteiras, tá? Então, é uma coisa que vocês aprenderem. Produtor de leite não vende vaca boa. Ponto. Não vende. Então, se produtor de leite está vendendo vaca, você pode desconfiar. Só existe uma forma de você entrar numa fazenda de leite e comprar vaca boa. É se ele falar o seguinte, olha, você pode escolher qualquer uma. E aí, a probabilidade, você pode pegar vaca boa e pode pegar ruim. Agora, se ele falar o seguinte, olha, eu tenho 50 vacas, eu estou vendendo essas 5, você pode saber que é 5 vacas problema. Tá? Então, quando ele foi lá e comprou 5 vacas, ele comprou 5 problemas para dentro da fazenda dele. Então, as 5 vacas eram mastiteiras. Tá? Dessas 5, a gente tentou tratar 5, iniciamos todos os protocolos, as coisas que a gente faz, a gente conseguiu salvar 2, as outras 3, paciência, descartou, comprou adubo para as pastagens. Mas, para vocês terem uma ideia, gente, esse produtor que começou com 50 litros de leite, depois de 9 anos no programa, hoje ele é um produtor que está produzindo quase 400 litros de leite. A gente não dá mais assistência para ele. Por quê? Porque o filho dele, quando a gente começou o trabalho, o filho dele tinha acho que 15 anos, o filho dele fez zootecnia e hoje o filho dele dá assistência para ele. Entendeu? Hoje ele é um cara que ele nunca tinha tido nada. A gente entrou na fazenda, gente, não tinha janela, não tinha forro, não tinha piso, era contrapiso, era cimento batido na fazenda dele. Entendeu? 4, 5 anos depois, o cara já tinha colocado vidro na casa, já tinha colocado piso, ele comprou computador para o filho, instalou Sky na fazenda, foi para a praia. Um cara que começou com 50 litros de leite com 10 vacas. Quer dizer, parem de subestimar as vacas do Acre, entendeu? É possível, tem jeito, mas precisa de bom manejo, precisa de
instrução técnica adequada. Tá? Verdade. Aqui, dando sequência, a Antônia Valsemira, ela fala, sei que não foi abordado na palestra, né? Mas gostaria de saber qual a relação entre mastite e o estresse térmico. Vai depender da sua situação. Se você, é claro que toda vez que a vaca está em estresse térmico, ela baixa a imunidade, tá? Então tende a ser mais alto. Mas esse problema é muito maior, por exemplo, em regiões que chovem muito e formam muita lama. Porque a vaca, quando ela está com estresse térmico, se tem lama, ela vai deitar na lama mesmo, tá? Então, aí o problema é muito grave. Então, por exemplo, é muito comum você ir em fazenda, principalmente fazenda pequena, no verãozão, quente, desgramar, e chovendo e tal. E aí a vaca tem um ribeirãozinho, uma represa, as vacas vão entrar dentro da água. Então, o que que a gente recomenda? Tem que cercar, não pode deixar dar barro, tem que ter praça de alimentação, tem que ter... a gente recomenda que cada sistema de pastagem tenha no mínimo duas, mas assim, preferencialmente 3 praças de alimentação separadas, que à medida que vai formando barro em uma, você vai botando barro em outra, você vai botando as vacas na outra praça. Isso é extremamente importante. Então, em geral, a correlação é alta, mas não é que o estresse térmico cause a mastite. O estresse térmico muda o comportamento da vaca e esse comportamento de deitar no barro, de entrar dentro da água, isso aumenta muito a mastite, tá? E vocês têm que corrigir isso na fazenda. Quer dizer, não pode deixar a vaca deitar no barro, não pode deixar a vaca entrar na água, etc. Acho que entenderam ainda. Perfeito. Aqui o Anderson Silveira, ele pergunta aqui qual programa o senhor sugere para a formulação de dietas para animais girolando, considerando que o modelo proposto pelo NRC não atende o modo adequado a essa questão. Cara, o que eu mostrei em relação ao NRC foi o modelo de consumo para gado girolando. O modelo de consumo de matéria seca para gado girolando, para gado, o gado holandês, ele não funciona para girolando. O que eu recomendo hoje é essa equação que eu botei na apresentação aí. Tá? O que a gente usa hoje é essa equação que eu botei na apresentação. Acho que a gente precisa amadurecer, não tem muitos dados, a gente tem que amadurecer. Tem uma equação melhor, tem que ter um ajuste melhor, mas ela, sem dúvida alguma, é melhor do que a do NRC para novilhas. Em termos de vaca em lactação, eu acho que o modelo do NRC para energia é muito bom. Para energia funciona bem. Para proteína, já sabe, se o próprio NRC já sabe que a exigência de proteína do NRC é muito alta. Então, a gente... Vou dar um exemplo para vocês. Para essas vacas de até 20 litros de leite, nunca deixa a proteína passar de 16,5% na matéria seca. Tá? É muito alto, não há necessidade de tanta proteína. E com certeza absoluta, o novo NRC, que agora já tem data para sair, né, vai ser em julho do ano que vem, ele vai baixar um pouco as exigências de proteína. Eu considero que o modelo do NRC para energia é muito bom e funciona muito bem com gado girolando, tá? Funciona muito bem. Proteína é ruim, proteína é superestimado, você sempre pode jogar um pouquinho para baixo. Mas o que eu estava mostrando na apresentação foi que esse nosso vício que a gente tem, assim, você pode ir em casa agropecuária, o nego vai vender para vocês, o concentrado de 22%, o concentrado de 24%, o concentrado de 27% de proteína bruta. Gente, não vai nessa. No final das contas, você tem que pegar a sua vaca, pegar a exigência de proteína, pegar a exigência de energia e ver se ela supre. Tá? Se vai ser um concentrado de 22 ou se vai ser um concentrado de 27, se vai ser um concentrado de 18, se vai ser um concentrado de 30, vai depender da sua vaca. Faça as contas para ver se você consegue suprir. Em geral, a gente está gastando muito dinheiro com proteína, principalmente para vacas de mais de 10 litros de leite. A gente gasta uma proteína que a gente não precisava. Tá? E vacas de baixo nível de leite, a gente está botando pouca proteína. Ou seja, a vaca está metabolizando proteína, está fazendo turnover proteico para botar proteína bruta no leite. Em geral, vocês podem ver, o resultado disso é baixa gordura e baixa proteína do leite e baixo nível de reprodução. Toda vez que a vaca começa a tirar proteína do corpo, a reprodução dela despenca. Tá? Então, é ajustar a dieta. No final das contas, é ajustar a dieta. Tá? Maravilha. O mesmo Ederson, ele pergunta, já temos o BR Corte para a produção de carne, que atende melhor o gado brasileiro? Uma pergunta. O BR Corte tem, né? Funciona muito bem. Eu acho que o BR Corte tem sido melhorado ao longo dos anos.
tive participação nos últimos 3 edições. E vai sair o BR Leite. A gente não sabe quando, tem bastante dado. Eu estava envolvido no início, tive que sair da organização do BR Leite, mas todos esses dados que vocês estão vendo aí vão ser disponibilizados para o BR Leite. Eu tenho muitos dados de exigência de gado de leite. Agora eu estou trabalhando num dado de vaca girolando em lactação. E tem alguns dados, sim, vai sair e acho que vai ser bem mais adequado do que o NRC. Mas eu ainda acho que para 2022, talvez 2023, a gente não tem muitos dados de girolando, falta muita informação. Maravilha. O mesmo Ederson está até fazendo uma consultoria aqui. Ele está perguntando, e os horários indicados para o fornecimento desse concentrado? Ele pergunta, posso utilizar os horários mais quentes como alternativa a retirar as vacas do pasto? Isso melhora a resposta na produção? Exatamente esse raciocínio. Exatamente. Não para tirar a vaca do pasto, porque para tirar a vaca do pasto elas já vão sair. Você vai pegar meio-dia, a vaca, as ovelhas já vão estar todas debaixo da sombra. Meio-dia ninguém pasteja. Só que o que acontece? Você tem que planejar, isso serve para gado de corte também, tá, pessoal? Você tem que planejar a suplementação num horário que você minimize a substituição do consumo do pasto. Ou seja, você tirar a vaca, você dá o suplemento para a novilha no momento que, se você for lá, vou dar um exemplo. Se você for dar o suplemento 8 horas da manhã, 8 horas da manhã é o momento que todas as novilhas vão estar no pasto, certo? Não está pastejando, é fresco e tal. Quer dizer, não sei no Acre, mas aqui em Minas, 8 horas da manhã é fresco, mais ou menos, mas o gado está no pasto e tal. Se você der o suplemento naquela hora, o que vai acontecer? O gado sempre vai preferir o suplemento ao pasto. Então, eles vão sair do pasto, vão lá, na verdade, depois que eles ficarem condicionados, uma meia hora antes de você fornecer o suplemento, todas já vão descer e já vão ficar esperando no coxo pelo suplemento. Ou seja, você tirou elas do pasto no momento fresco, no momento que elas estão pastejando, para ela comer o suplemento. Ela vai comer o suplemento, o que ela vai fazer? Vai se sentir cheia, porque o suplemento tem uma concentração de energia muito alta, vai deitar e vai descansar. Então, você aumenta muito a substituição do pasto. Se você pegar e suprir esse suplemento, eu falo que o horário ideal é de 11h30 a meio-dia. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, esse horário ela não está pastejando. Não está. Então você não vai tirar ela do pasto para ela comer o concentrado. Segundo, o funcionário da fazenda almoça 11 horas da manhã. Então você cria uma rotina para o funcionário. Você fala assim, fulano, você almoça, depois do seu almoço você vai lá e dá o suplemento para as novilhas. Vira rotina. Às vezes o cara ele almoça, tem 1 hora de almoço. Beleza. Então ele almoça 11 horas, meio-dia, a hora que ele sai. Então a primeira coisa sempre que ele fizer, depois que ele sai da hora do almoço, é ir lá e dar o suplemento para as novilhas. Então você cria uma rotina na fazenda. Então, por 2 motivos, os horários mais quentes são os melhores para suplementar o gado. Isso também serve para gado de corte. Tá? Você diminui substituição do consumo do pasto. Ok? Isso aí. Maravilha. O Ézio, agora surgiu bastante perguntas. O pessoal engrenou agora. O Ézio Pereira de Nascimento, ele dá os parabéns pela palestra, excelente palestra, e pergunta, né? Aqui na nossa região temos dificuldades para o cultivo do milho. É mais tradicional o plantio de cana-de-açúcar. Dessa forma, pergunto qual o resultado médio para a produção de leite a pasto com suplementação e complementação da dieta com silagem de cana-de-açúcar e capim-elefante. Isso na estação seca. Aí ele complementa com outra pergunta. E seria possível a produção acima de 20 quilos de leite por dia? Vou começar pela última pergunta. Sim, com certeza e com facilidade. Não digo que é barato, mas não é difícil. Eu acho o seguinte, como é que, por exemplo, vou voltar naquele exemplo daquele produtor. O que a gente fez? A gente deixou de plantar um hectare de silagem, a gente plantou meio hectare de cana. Por quê? Por metro quadrado, cana produz 3 vezes o que silagem produz. Então, para um produtor pequeno que não tinha área nem dinheiro para plantar grandes extensões, a gente precisava produzir o máximo de forragem possível para a seca. Então, a cana era a opção daquele cara. Então, eu vou te dizer que hoje não é 100%, mas 90% das fazendas do Família do Leite, pelo menos metade da comida durante a época das secas é cana.
Então vamos lá, são muitas perguntas em uma só. A primeira pergunta, a primeira ideia é o seguinte: independente do volumoso, cana-de-açúcar, silagem de cana ou capim-elefante picado ou silagem de capim-elefante picado, o sucesso está na dieta, tá? Todas elas eu consigo vacas de 30 quilos. Só que quanto menor o teor de energia no volumoso, mais concentrado tem que dar. Não tem milagre. Mais uma vez, é matemática, pessoal. Não tem milagre. Então, vou dar um exemplo. Desses volumosos, provavelmente o que tem menor energia é a silagem de cana. A silagem de cana tem 52, 53% de NDT, é muito baixa a energia da silagem de cana. Tá? Uma cana em pé, ela tem muito mais energia, ela é muito melhor uma cana picada no coxo do que uma silagem de cana. Embora a silagem de cana tenha a vantagem do valor da mão de obra. Mas, então, naturalmente, para uma vaca produzir 20 litros com silagem de cana, ela vai precisar de mais concentrado do que uma vaca para produzir 20 litros com cana-de-açúcar. Tá? É matemática. Não tem muito o que fazer. Tem menos energia, você tem que suprir mais energia via concentrado. Capim-elefante. Bom, muitas fazendas utilizam capim-elefante. Depois que a Embrapa lançou o tal do capiaçu, foi um saco, porque você tem que ficar convencendo todo mundo a não destruir tudo que ele tem para plantar o capiaçu, tá? Então, assim, às vezes o cara tem um canavial lindo, às vezes ele tem um capineira linda de napier, o cara quer destruir tudo e plantar o danado do capiaçu. Então, assim, eu peguei uma raiva desse capiaçu, assim, não é que o capiaçu seja ruim, não, ele é uma boa forragem, mas ele não é 2% do que a Embrapa promete. Mas, enfim, vamos falar de capim-elefante. Qual que é a importância do capim-elefante? O capim-elefante, gente, ele é um bom volumoso quando manejado decentemente. O que eu chamo de manejar decentemente? Você tem que cortar ele com 2,20 metros, 2,5 metros de altura. Chegou nessa altura, tem que cortar, pessoal. Tem que cortar, ponto final. Ah, mas eu estou no meio das águas. Eu tenho pasto à vontade, as vacas têm pasto à vontade. O que eu faço? Corto e ensilo. Corta e ensilo. E aí vai usar essa silagem de capim na época das secas. Estou na época seca e o capim está ali com 2,20 metros, 2 metros. Chegou na hora de cortar, corto e forneço picado fresco no coxo para os animais. Ou, se eu quiser ensilar, você pode ensilar também. Tá? Lembrando que silagem de capim-elefante é bom usar inoculante. Tá? Não é igual silagem de milho. A silagem de cana, a cana é um excelente volumoso. Tem suas limitações? Tem, tá? Então, para qualquer um desses 4 volumosos, então, cana-de-açúcar, silagem de cana, capim picado ou silagem de capim, todos eles têm menos energia do que a silagem de milho. Então, naturalmente, para uma vaca produzir 30 kg de leite com cana, ela vai precisar de mais concentrado do que uma vaca para produzir 30 kg de leite com silagem de milho. Ou para produzir 30 kg de leite a pasto. Tudo é possível, desde que você ajuste a dieta de forma adequada. Só para encerrar esse assunto, existe, como eu falei de pasto, e você também comenta de pasto na pergunta, Ed, Marcos, você já teve vaca de 35, 40 litros de leite a pasto? Já. Existe um segredo que eu falo que é muito importante para a suplementação de gado a pasto, que é o seguinte: o efeito de um consumo de concentrado puro no rumen de uma vaca é um negócio brutal. Tá? Uma vaca que come 3, 4 kg de concentrado numa tampada só, o pH vai lá embaixo. E cada vez que o pH cai de 6 durante o dia, a produção de leite cai. Então vamos supor que você faça 2 ordenhas, você dê 4 kg de concentrado para essa vaca. Vamos supor que a vaca esteja produzindo aí 30 litros de leite ou 25 litros de leite, você dê 8 kg de concentrado, 4,5, 4 da tarde. 4 kg de concentrado, o pH com certeza vai cair de 6. Então, essa vaca está com a produção de leite limitada pelo baixo pH ruminal. Então, o que a gente recomenda? Que, primeiro, toda vez que você tem gado a pasto sendo suplementado com concentrado puro na hora da ordenha, tem que usar tamponante na ração. Ah, mas a vaca vai comer 1 kg de manhã e 1 kg à tarde. Tem que usar tamponante na ração. É 1 kg puro, tá? Tem que usar tamponante na ração. Segundo nunca forneça mais do que 3 kg de leite puro na hora da ordenha. Então, se a vaca tem que receber 8 kg de concentrado, você dá 3 de manhã, 3 à tarde e na hora do almoço você faz um lanche para ela. Você dá 2 kg de concentrado, mais um pouquinho de capim-elefante picado para ter um pouquinho de fibra.
Então, assim, você não vai fornecer mais do que 3 kg de concentrado puro na hora do ordenho, para você evitar essa queda do pH ruminal e esse prejuízo na produção de leite. Então, na verdade, fazer a vaca produzir 30, 35 kg de leite a pasto não é simples. Quando eu vou conversando com vocês nessa palestra e tudo que vocês têm me perguntado, vocês começam a perceber que o sistema pasto, na prática, ele é exatamente o contrário do que tudo que se promete. Sempre se promete o seguinte: o sistema da pasto ele é mais simples, ele é mais fácil. Não, gente, o sistema da pasto ele é disparado o mais complexo e o mais difícil. Disparado, ele é muito mais difícil do que uma vaca confinada. Vaca confinada, ela tá ali no lote dela, você bota a comida na boca dela e pronto, acabou, é só aquilo. Vaca pasto, você tem que ter um bom manejo de pasto, você tem que ter um bom planejamento de volumoso, você tem que ter comida para seca, comida para as águas, comida para transição, que é aquele momento onde o pasto começa a acabar e você precisa suplementar alguma coisa, mas não está na hora de abrir o silo. O concentrado não é qualquer um, você não pode dar a mesma quantidade de concentrado, o concentrado não é misturado ao volumoso, você tem que ter coxo para fornecer esses lanches, enfim, o sistema é muito mais complexo. Se chove, vira barro, você tem que mudar a vaca de lugar, senão ela dá mastite. Se a aguada que você tem para o gado é uma represa, você tem que cercar a represa. Enfim, o sistema pasto é muito mais complexo, tá? Então, eu gosto de pasto. Sempre adorei trabalhar com gado a pasto, mas não é simples, como o pessoal vende, tá? Não é regra de bolo. Cada fazenda é uma situação diferente. Bom, falei pra caramba, não sei se respondi a sua pergunta, mas enfim, se quiser, pergunta de novo. Maravilha, perfeito. Professor, para não ficar cansativo, a gente vai encerrar as perguntas, que são muita coisa, né? Vai acabar que a gente não vai sair daqui hoje. A palestra foi maravilhosa. Eu encerro aqui com a colocação da professora Bruna, onde ela diz que quando o produtor ele atende a importância do manejo da pastagem, tudo melhora, né? Ou seja, todos os aspectos. Então a gente fecha aí agradecendo a todos os ouvintes pela participação, pela atenção, pela compreensão. Quem tiver mais perguntas, disponibilizaremos um e-mail depois do professor aí para a resposta dessas perguntas. E eu, em nome dos alunos PNPDs, né, da PPGESPA, a professora Cíntia, a professora Patrícia Peruchetti, assim como o Jefferson Diniz, junto com os alunos do CEA da Medicina Veterinária aqui da UFAC, nós fazemos um agradecimento especial, uma palestra que foi quase uma consultoria para a gente aqui, e é isso. Fechamos aí com chave de ouro essa semana, esse modo de produção e nutrição, desse circuito de palestras online que nós estamos oferecendo. Então, esperamos aí contar aí com a sua presença, quem sabe numa outra oportunidade, com a outra temática, né? Conhecemos aí assim. Eu agradeço pela disponibilidade, fico à disposição, hein? Se vocês quiserem, aí a gente está à disposição, tá bem? Maravilha. Muito obrigado e até uma próxima.